Depois da partida de uma frota portuguesa de especiarias, no final de dezembro de 1507, o filho do vice-rei, Lourenço de Almeida, teve de realizar escoltas. Até fevereiro, este esteve ocupado em escoltar uma frota mercante ao longo da costa do Malabar, em direção a Cochim. Ao longo desta viagem, o nobre português atacou vários navios árabes, danificou os portos aliados ao Samorim e atacou Dabule de tal forma que o porto rapidamente capitulou e pagou tributo. Quando fevereiro chegou, a frota mercante e a de Lourenço aportaram em Shaul. Com a chegada da monção em vista, a estação de navegação estava prestes a terminar e os portugueses, apressados para chegar a Cochim, foram atrasados pelos comerciantes cochineses. Quando março chegou, Lourenço estava inquieto e os portugueses esperavam que o esquadrão de Afonso de Albuquerque se juntasse a eles. Enquanto os portugueses esperavam pelos mercadores, os rumores de uma frota mameluca aportada em Diu, bem preparada e equipada, chegaram aos ouvidos de Lourenço. Até o próprio vice-rei avisou o filho, porém, enviou somente um navio, e apesar destes relatos, o último não lhes deu muita atenção, devido às provas da superioridade da artilharia portuguesa. Em relação à frota mameluca, o seu estado era bem pior do que aquele descrito nos rumores, e o próprio governador de Diu, Malik Ayyash, recebeu o comandante da frota, Hussein Musrif, de forma cuidadosa. Ayyash era um ex-escravo que chegou a governador e, como político, ele era pragmático e possuía uma visão realista do equilíbrio do poder naval. O comércio de Diu com o exterior encontrava-se congelado devido aos bloqueios portugueses e, para manter a independência da sua cidade, Ayyash tinha que se manobrar entre os portugueses e os mamelucos. Os últimos tinham espiões em Shaul e ficaram a saber do tamanho da frota portuguesa: 3 naus, 2 galés e cerca de 500 homens. Com esta informação, Musrif pretendia acabar com esta frota e depois desviar a sua atenção para as caravelas portuguesas que bloqueavam Calcute e isolar Cochim e Cananor. O comandante mameluco obteve o apoio de Ayyash e dirigiu-se para Shaul com sua frota de 45 navios, sendo eles 40 fustas e galés, 1 galeão e 4 carracas. Quando os mamelucos chegaram a Shaul, a frota portuguesa estava espalhada ao longo do rio e a sua tripulação estava tudo menos pronta para uma batalha. A frota mameluca foi inicialmente confundida pela de Albuquerque, devido à presença de carracas do estilo europeu nela. Porém, à medida que esta se foi aproximando, os portugueses aperceberam-se que era uma frota muçulmana. Eles entraram em pânico, mas, como Musrif parou na entrada do rio, tiveram tempo suficiente para estabelecer alguma disciplina. O mameluco decidiu parar porque o governador de Diu fingiu ter dificuldades e ancorou a alguma distância para ver quem sairia vencedor da batalha. Porém, mesmo assim, Musrif decidiu avançar, passando pelos navios de Cochim e dirigindo-se em direção a 2 navios portugueses, o navio Almirante São Miguel e o Santo António, que estavam separados do resto da frota. Com o início da batalha, os navios mamelucos aproximaram-se do São Miguel e abriram fogo contra este, marcando assim a primeira vez que os portugueses estiveram sob fogo de artilharia no Oceano Índico. Durante o combate, cerca de 1/3 da tripulação do São Miguel ficou ferida, porém, quando o navio ripostou, o estrago provocado foi tão grande que Musrif decidiu recuar e ancorar a montante do rio, na margem oposta. Lourenço tentou aproveitar o momento e lançou um contra-ataque, porém, devido a uma fraca execução, este não gerou frutos. Depois deste primeiro confronto, os mamelucos contraíram várias baixas, os seus navios estavam danificados e as suas reservas de pólvora eram escassas. No lado português, um conselho de guerra reuniu-se e decidiu enviar Baltazar de Almeida, filho de Gaspar de Almeida, a Shaul, para obter informações. Baltazar descobriu que Musrif esperava a chegada de Ayyash e tentava convencer a população da cidade para se juntar a ele. No dia seguinte, o comandante mameluco cometeu um erro tático. Ele dispôs a sua frota numa formação defensiva cerrada, algo que anulava o poder de fogo das carracas e não lhes permitia a fuga. O Conselho de Guerra português decidiu atacar ao meio-dia, quando o vento estaria a seu favor. Porém, o modo de ataque
teve que ser discutido. Havia duas opções: bombardear os mamelucos ou abordá-los. Graças às memórias da Batalha de Dabul e das suas consequências, Lourenço precisava de restabelecer a credibilidade portuguesa e, tendo em conta que o uso de artilharia estava associado à cobardia, segundo o Código Fidalgo, a decisão foi a de abordar e lutar corpo a corpo contra os mamelucos. O plano português era abordar o navio de Musrif com o São Miguel e o Santo António, enquanto que os outros navios atacariam os restantes navios mamelucos para que não pudessem socorrer o de Musrif. Na tarde desse dia, o ataque português começou, porém, quando o São Miguel se aproximava do navio almirante mameluco, o vento mudou e parou. Os navios ficaram então à vontade da corrente. Mesmo assim, o São Miguel e o Santo António ficaram próximos de Musrif, porém este conseguiu manobrar o seu navio de modo a que saísse do trajeto dos navios portugueses. Para que não ficasse em trás das linhas inimigas, o mestre de navio do São Miguel decidiu ancorar, sendo seguido pelo resto da frota. Com o ataque parado, Lourenço decidiu fazer o que qualquer líder razoável faria. Ele percorreu o convés para matar o homem responsável por parar o ataque. O mestre do navio saltou para o mar, mas acabou por ser morto. Decisões estúpidas à parte, o São Miguel começou a ser atacado por projéteis mamelucos. Mesmo assim, o comandante português recusou usar a artilharia. Este, apesar do risco, bradava ordens a partir do convés, algo que lhe valeu uma flecha na cara. Ai! Depois disto, o São Miguel e o Santo António tiveram que sair do alcance dos mamelucos. Enquanto as duas naus recuavam, as duas galés e a caravela portuguesas provocavam um caos nas linhas mamelucas. 4 galés abandonadas pelos mamelucos foram rebocadas e as duas naus portuguesas abriram fogo sobre as carracas. Uma dessas salvas atingiu o cesto da gávea de um dos navios, aniquilando a sua tripulação. A vantagem voltou para o lado português e Lourenço decidiu atacar novamente o navio de Musrif. Isto provocou um debate. Os capitães temiam pelo estado dos seus homens. Lourenço voltou a recusar a opção de bombardear os mamelucos, ansioso pela glória do combate corpo a corpo. E apesar dos capitães poderem obrigar o comandante a ceder através de uma votação, estes não o fizeram, provavelmente devido ao desastre de Dabul. A situação acabou por mudar com a chegada de Ayash e as suas 34 fustas. Isto aumentou o moral dos mamelucos e a própria população de Shaul começou a apoiar abertamente os muçulmanos. No entanto, o governador de Diu não se aproximou imediatamente de Musrif, tentando primeiramente estabelecer contacto com os portugueses, algo que não resultou. No final do dia, a moral portuguesa era moderada. Lourenço estava ferido e acamado, e os capitães continuavam a discutir. Havia a possibilidade de zarpar à noite, sob a proteção do escuro, mas devido à importância concedida à honra, foi decidido que apenas os navios cochineses poderiam fazer isso, e os portugueses teriam que o fazer ao amanhecer. No dia seguinte, tendo os navios de Cochim zarpado durante a madrugada, os portugueses começaram a fazer o mesmo. Alguns até deixaram as âncoras no fundo do mar. Esta estratégia resultaria se não fosse pela teimosia de um português. Pero Barreto, um completo idiota, não concordava com a retirada e decidiu levantar a âncora do próprio navio. Os mamelucos avistaram-no, começando o seu ataque. Lourenço, que tinha recuperado ligeiramente, exigiu que o seu navio fosse o último a partir e decidiu imitar Barreto. Apercebendo-se da decisão portuguesa, Musrif e Ayash prepararam os seus navios para a batalha. Quando o mestre de navio do São Miguel viu a frota mameluca a aproximar-se, ele decidiu cortar o cabo da âncora, deixando Lourenço preso e fora do seu próprio navio, pois este encontrava-se num barco de transporte a levantar a âncora. Os mamelucos começaram a perseguição, porém a maioria dos navios portugueses conseguiu escapar. No entanto, o São Miguel ficou para trás para rebocar uma galé capturada. Musrif, apercebendo-se da situação do navio almirante português, focou todos os seus esforços em afundá-lo. As fustas de Diu começaram a bombardear o navio português, tendo aberto um rombo na sua proa, um facto que não foi apercebido pelos portugueses. À medida que a batalha continuava, o São Miguel, metendo água, tornava-se mais pesado. O vento acalmou, voltando a prejudicar os portugueses, e estes ficaram à mercê da corrente,
que o empurrava para a margem sul do rio. Nesta margem, foram instaladas estacas pelos pescadores e o navio acabou por ficar preso nelas. Uma galé portuguesa tentou rebocar o São Miguel, mas falhou, e quando a tripulação do último se apercebeu do problema, já era tarde demais. A galé tentou rebocar o navio almirante outra vez, porém voltou a falhar, e os outros navios portugueses tentaram voltar para ajudar o comandante, mas encontravam-se demasiado jusante do rio. Com o navio sob uma chuva de fogo, a prioridade dos fidalgos era salvar o comandante, mas este decidiu lutar até à morte. Com apenas cerca de 30 homens em condições para lutar, Lourenço dividiu-os pelo navio. Mesmo sob ataque, os portugueses rejeitaram 2 tentativas de abordagem, porém, a situação era uma de caos. Lourenço, na sua armadura clara, era um verdadeiro alvo e acabou por ter uma perna desmembrada por uma bola de canhão. A seu pedido, foi sentado numa cadeira e aí foi atingido no peito por outra bola. Os portugueses continuaram a lutar, rejeitando outras 3 tentativas de abordagem, porém, a 6ª abordagem acabou com resistência. Os cerca de 100 portugueses capturados foram obrigados pelos vencedores a procurar saque no porão, o que provocou o seu colapso. Depois disto, apenas 19 sobreviveram, sendo feitos prisioneiros. 2 carracas mamelucas ainda perseguiram os portugueses, porém, Barreto, apesar do seu erro prévio, decidiu fazer-lhes frente, algo que provocou a sua fuga. Esta batalha valeu cerca de 200 mortes aos portugueses e concedeu coragem ao mundo muçulmano. Apesar da sua importância, esta vitória foi pírrica, tendo Mosrif perdido cerca de 600 a 700 homens. Em relação aos prisioneiros portugueses, estes foram bem tratados por Ayaz. O governador de Diu sabia que haveria uma resposta e decidiu manter os prisioneiros como moeda de troca. O restante dos navios portugueses dirigiu-se para Coxim e durante a viagem encontraram-se com os 3 navios dos capitães que se tinham mutinado contra Afonso de Albuquerque. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.